Flamengo aguarda a resposta definitiva do meia argentino Thiago Almada. Clube rubro-negro desiste de tentar a contratação do volante Marcos Antônio do São Paulo. Acabou a paciência. Torcida critica a atuação da seleção brasileira e a ausência de Endrick. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajuda muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule, se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Antes de mais nada, falar sobre Copa do Mundo, e quando o assunto é Copa, é no Flashscore, não tem jeito. É a plataforma mais completa de dados e estatísticas. Você está acompanhando aqui, tudo sobre a Copa do Mundo, jogos, classificação, e tem tudo sobre a atuação do Brasil, hein? Meu Deus, empatou com o Marrocos ontem. Aliás, o Flashscore tem uma página dedicada com vantagens, promoções, tudo sobre as casas de apostas. Você está acompanhando aqui também. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para você acompanhar tudo. Bom, já que a gente citou aqui a seleção brasileira, vou te contar uma coisa, hein? O empate com o Marrocos não é o fim do mundo, porque o Marrocos é uma boa seleção, né? Se eu não me engano, é a 7ª melhor seleção aí do mundo, segundo o ranking da FIFA. O Brasil é o 6º. Mas a atuação do Brasil, a escalação do Brasil, que ninguém entendeu nada, não se sabe se o Ancelotti está escalando por convicção ou por forças ocultas, né? Forças externas. Alguém está interferindo diretamente na escalação, porque, pelo amor de Deus, quem viu Romário, quem viu Bebeto, Ronaldo, vê Igor Thiago, que loucura. Isso é uma blasfêmia ao futebol, cara. Igor Thiago não merecia estar ali, ele não tem culpa nenhuma, né? Agora a gente não sabe como ele chegou ali. Enfim, e o Bruno Guimarães, hein? Pra mim, um dos piores em campo. Jogou nada. Rafinha, que loucura é o Rafinha. Matheus Cunha, Casimiro jogando, parece aquela internet de escada de 1900 antigamente, né? Uma lentidão absurda. Hoje o Casimiro joga mais pelo nome do que pelo futebol. E atualmente nem tem tanta relevância assim no futebol o Casimiro, que fez uma péssima temporada lá com o Manchester United. Mas a torcida perdeu a paciência porque ontem o Endrick não foi a campo. E ninguém entendeu nada, né? E ninguém consegue descobrir por que o Ancelotti não coloca o Endrick, não dá espaço para o Endrick, que é um cara que é atleta, se cuida bastante, né, é decisivo, entra querendo o jogo, briga, batalha até o final, faz gol e não tem chance na seleção. Por que será, gente, que o Endrick não entra? Ninguém consegue fazer um trabalho de apuração. Eu tinha mais de 100 jornalistas nos Estados Unidos, ninguém consegue descobrir porque o Ancelotti não dá chance para o Endrick. O técnico italiano ficou bem irritado quando foi perguntado na coletiva, após o empate em 1-1, sobre essa situação de não dar oportunidade ao Endrick, e ele disse: "Não estou aqui para falar individualmente dos jogadores. Acho que os atletas que entraram fizeram uma boa partida", disse aí Ancelotti ao ser questionado do porquê não ter colocado o Endrick contra o Marrocos. Ancelotti, com todo respeito, tá? Você ontem errou 2 vezes. O primeiro não foi nem não começar com o Endrick e deixar o Igor Thiago no time titular. Você é o treinador da seleção brasileira e ninguém melhor do que você. Você está aí treinando os caras, né? Quem é a gente para interferir no seu trabalho, dizer, tem que botar esse não pode botar, tem que botar esse, aquele não pode botar, mas manter o atacante até os 10 do segundo tempo foi realmente um grande erro. O Igor Thiago, ele perdeu um gol embaixo do gol, era só ele cabecear e errou. Ele tem algumas falhas, algumas deficiências que, sim, a gente até torce para dar certo,
Mas não vai, não acontece. E o outro erro, Ancelotti, foi não ter colocado o Endrick. Não sei o que aconteceu ontem. Fez um monte de substituição e não colocou o Endrick, que vive aí uma grande fase e fez uma boa temporada no Lyon e inclusive retornou ao Real Madrid. Chegou a hora de ter humildade, Ancelotti, de rever alguns conceitos. Essa é a verdade. Não dá para ficar assim penando, porque o torcedor já não tem mais paciência com a seleção brasileira. A seleção brasileira não está jogando porcaria nenhuma, né? E aí alguns jogadores que nem deveriam estar no time titular têm mais chances do que bons jogadores que estão no banco. Ou seja, tá completamente equivocado. Essa má vontade aí com o Endrick é inexplicável. Não que o Endrick seja o salvador, que seja o maior jogador da atualidade, o fenômeno, não. Mas é que o Endrick é melhor do que o Hugo Thiago. Isso aí, 1000 vezes. Não tem nem como colocar na mesma balança os dois, né? Bom, deixa aqui nos comentários o Rafinha terminar aquele jogo ontem em campo é de uma barbaridade, assim, absurda, né? É impressionante. Parece um outro jogador. Não lembra nem um pouquinho, nem um terço do que o Rafinha é no Barcelona. E muitos falam e criticam o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior não joga nada na seleção brasileira, não consegue repetir o que ele faz no Real Madrid. Porém, você não pode falar que o Vinícius Júnior não é decisivo em Copas do Mundo. E graças ao Vinícius Júnior, o Brasil não perdeu aquele jogo. Um golaço do menino, do Vinícius Júnior, que chamou a responsabilidade, foi decisivo e fez um golaço. Agora o time foi realmente uma lambança. Tanto que o Danilo, zagueiro do Flamengo, que ontem foi reserva, ele criticou a atuação, ele detonou, ele largou o aço. E o Danilo disse aqui, a gente tem que agradecer porque terminou 1-1 o primeiro tempo. Serve de aprendizado para o próximo jogo. E o aprendizado tem que ser rápido. Se o Brasil continuar com essa bolinha aí, eu tenho minhas dúvidas se o Brasil chega longe nessa Copa. Bom, mas vamos falar da nossa seleção rubro-negra, porque o Flamengo não vai mais tentar a contratação do volante Marcos Antônio do São Paulo, agora nessa próxima janela que abre em julho. O motivo é financeiro. O Flamengo não tem aí disposição para pagar o que o São Paulo quer receber. O São Paulo jogou lá em cima, né? Depois que o BAP falou que nós temos R$1 bilhão, se precisar a gente gasta R$1 bilhão. Aí os clubes ouvindo isso, vamos jogar lá em cima então, que os caras têm para pagar, eles vão pagar e a gente vai receber aí um dinheiro, né? E a realidade não é essa. O Flamengo fez algumas contratações recentes, gastou muito, Samuel Lino, Lucas Paquetá, entre outros, e a diretoria trabalha com um orçamento de 15 a 20 milhões de euros, o que corresponde de 90 a 120 milhões de reais para contratar 3 reforços. O Flamengo pode gastar um pouquinho mais do que isso, 200, 300, mas de forma parcelada e não à vista, não nessa temporada. Agora, se o Flamengo vender algum atleta e vender bem, né, teve a venda aí do Rian Roberto, mas precisa vender muito mais. O Flamengo precisa fazer mais de 150 milhões de reais em vendas, ainda nesta temporada, para equilibrar, né, para ter o balanço financeiro saudável. E aí, se o Flamengo fizer a venda, automaticamente entra dinheiro, o Flamengo tem mais verba para gastar aí nesse mercado na próxima janela de transferências. As posições prioritárias do Flamengo: um meia criativo, um centroavante, um volante e um lateral esquerdo. Esse montante aí pode ser ainda maior, como eu disse, se o Flamengo realizar alguma venda. O Flamengo trabalha na hipótese de fazer muito dinheiro com o Everton Araújo. Alguns clubes da Europa estão de olho aí no garoto. O Flamengo pensa em vender muito bem e não pensa em perder jogador considerado titular. O Everton Araújo, ele não é titular quando o Pulgar está 100%. O Pulgar é o dono da posição. Só que o Everton Araújo é considerado um jogador importantíssimo para o sistema de jogo, para o esquema do Leonardo Jardim e também para a diretoria. Então o Flamengo não vai facilitar uma saída, a menos que chegue uma proposta quase irrecusável. Porém, o Flamengo precisa vender e vai tentar fazer isso com o Carrascal, Luiz Araújo, Cebolinha, entre outros jogadores que não são considerados tão importantes assim.
Bom, eu vou deixar o link aqui no comentário fixado do nosso shopping do Rafla. Tem muito produto legal que você pode comprar sem sair de casa, apenas um clique no celular você já consegue. Então tá aqui, ó. Aliás, tem também o nosso canal gratuito que você recebe promoções exclusivas das maiores lojas de e-commerce do país. Duas coisas acontecem quando você compra aqui no shopping do Rafla. A primeira é que se for um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o Flamengo. E a segunda é que você dá uma moral aqui pro nosso canal, então dá um pulinho lá no shopping do Rafla. De olho em reforços para o segundo semestre, o Flamengo realizou aí uma consulta ao staff do Thiago Almada e aguarda uma resposta definitiva. A última resposta do meio argentino foi que ele não seria um problema retornar ao futebol sul-americano, ou seja, voltar ao Brasil, já que foi muito feliz aqui em 2024 com a camisa do Botafogo. E o que o Flamengo fez? O Flamengo não foi ainda no Atlético de Madrid. O Flamengo e Atlético de Madrid têm um relacionamento muito bom, né? O Flamengo trouxe o Saúl de lá, trouxe o Samuel Lino de lá, o Felipe Luiz que tem história lá. Então os clubes, assim, eles se dão muito bem nos bastidores. O Flamengo ainda não foi no Atlético de Madrid porque isso aí o segundo caminho, né? O primeiro é o quê? É chegar no Thiago Almada, no staff. E foi isso que o Flamengo fez. O Flamengo deu o primeiro passo, porque queria ouvir se ele topa o projeto Flamengo. E a partir do momento que você tem a resposta do jogador, aí sim você vai no clube. E a saída do Thiago Almada do Atlético de Madrid deve acontecer após a Copa do Mundo. Inclusive o clube espanhol tá de olho, tá ligado, quer que o Thiago Almada arrebente na Copa com a camisa da Argentina para valorizá-lo e ele fazendo dinheiro com ele com algum clube europeu. Se isso acontecer, nem Flamengo, nem nenhum clube do futebol sul-americano conseguiria contratar o Thiago Almada, porque abriria um leque de possibilidades na Europa para ele. E o Atlético de Madrid ganharia mais. Porém, o Flamengo está ligado, está de olho e está aguardando aí uma definição, uma resposta, né, do Thiago Almada durante a Copa do Mundo. Ele já falou que só vai decidir o futuro após a Copa do Mundo. Então, de repente, se a Argentina for longe, se a Argentina chegar à final, essa resposta vai ficar ali para o meado de julho. Se a Argentina for eliminada, essa resposta pode vir antes. Inclusive, se a Argentina for eliminada e ele não jogar nada, é bom para o Flamengo, porque aí não valoriza o cara. Aí o Flamengo conseguiria aí realmente esse negócio. Já tem um aval do Leonardo Jardim, o Boto está na Europa, já conversou com o staff do Thiago Almada e poderemos ter novidades nos próximos dias. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. O botão inscreva-se é muito importante, né, para o crescimento do nosso canal. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!